Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse vídeo aqui é introdutório, né? Então, o que eu mais peço para vocês é que deixe o like, se inscreve no canal e aperta no sininho para que possamos sim aumentar a palavra de Jesus Cristo na vida das outras pessoas que ainda não conhecem. Então, quando você faz isso, a ferramenta automaticamente distribui os vídeos para todo mundo que ainda não conhece. E se você gostou muito da gente, tem um QR Code. É só botar aqui no QR Code aqui do lado, colocar a câmera do celular e já vai diretamente para o grupo do WhatsApp. Que Jesus hoje frutifique a tua vida, que essa palavra te dê esperança, algo que você está esperando muito de Jesus Cristo. Até logo. Amém. Irmãos, se fôssemos colocar um tema, seria só Cristo nos leva à integridade e segurança. O texto base vem de Provérbios, capítulo 10, versículo 9, que diz assim: quem anda com integridade anda seguro. Vou repetir: quem anda com integridade anda seguro, mas quem perverte os seus caminhos será descoberto. Vamos refletir, irmão. Eu vou tentar ler mais a palavra de Deus, vou ler vários versos, que é inerrante. Quando vem de nós, é, vem cheio de erros. Mas que Deus esteja conosco para que a palavra chegue nos corações, que só a palavra de Deus preenche o vazio de nossos corações. Bom, o livro de Provérbios, como sabemos, foi escrito predominantemente por Salomão. E Deus transformou Salomão no homem mais sábio, mais rico e mais vitorioso que já apareceu. Ele foi quem escreveu, Salomão, na sua juventude, Cântico dos Cânticos, que fala, a maioria dos comentários bíblicos deixa claro que fala sobre um poema de amor de um homem com uma mulher. Na sua maturidade, ele escreveu o livro de Provérbios. Ele não foi o único autor, certo? Lemuel, Agur, possivelmente eram reis árabes, outros homens sábios que não conhecemos. E esse livro iluminado por Deus, ele foi compilado na época ali 702 a.C., pelos homens do rei Ezequias. E fala de como viver de forma justa e sábia, que é a base da nossa mensagem. Na sua velhice, Salomão escreveu Eclesiastes, que foi uma reflexão profunda sobre o sentido da vida. E a conclusão desse livro, esse era um livro que todos nós temos que ler. A conclusão dele, ele viu que temer a Deus e obedecer seus mandamentos é tudo. Porque, além disso, tudo é vaidade e passageiro. A Bíblia diz, em 1 Reis 4, que Salomão escreveu 3.000 provérbios, 1.005 cânticos, e ainda era um estudioso da natureza, especialista em plantas e animais. E em 1 Crônicas 22, diz que ele foi escolhido por Deus para reinar antes mesmo dele ter nascido. Quando Deus lhe deu a chance de pedir qualquer coisa no reinado, ele pediu sabedoria para governar o seu povo. Mas também Deus deu 3 advertências para ele: que ele não se apegasse em multiplicar cavalos. E o que é que significa? Confiar no exército. Ele estava no momento, Israel estava num momento muito bom. Nem a ouro, se apegar a ouro, porque isso assoberbava, e nem mulheres. E por quê? Porque é, ele teve 700 esposas e 300 concubinas. E Deus, uma das advertências era essa, porque Deus sabia que ele ia se apegar a outros deuses. E assim foi feito. Ele fez vários acordos
políticos e se desvirtuou, ele levantou altar para outros deuses. Ou seja, ele quebrou todas as orientações, todas. A Bíblia é interessante, irmãos. A Bíblia sempre ele organiza os seus versos, nunca é de forma isolada. Sempre existe um fio condutor. Então, vejamos, íntegro. O que é que significa? Ser inteiro, inteiriço, sem divisão. É aí onde leva a segurança, assim diz a palavra. E tortuoso, curvo, sem rumo, ardiloso, certamente será conhecido, será descoberto. Diversos estudos mostram que grande parte das crises emocionais, inclusive esteve no último cântico aqui de Fábio, ou seja, as depressões, angústia, ansiedade, nasce de áreas obscuras, escondidas, coisas não resolvidas dentro do coração. Estudos sérios. Depressão é uma pressão do passado. Angústia é uma pressão do presente. E ansiedade é uma pressão do futuro. Então, essas crises emocionais, alguns pesquisadores mostram que vêm exatamente da questão de situações não resolvidas. O texto bíblico diz: quem anda com integridade, com a vida limpa, reta, anda seguro. Está claro, está escrito. O caminho da segurança é a integridade. Mas quem perverte seus caminhos, os caminhos tortuosos, um dia será descoberto. Isso é muito forte, irmão. Em Provérbio 28:1, diz o seguinte: o ímpio foge, embora ninguém o persiga. Imagine a instabilidade de quem não é íntegro. Mas, continuando, mas os justos são corajosos como o leão. Andar com integridade é uma decisão. Evidentemente que não é na nossa força, é na força de Deus. Exige algo muito difícil, onde não poderemos mais sermos volúveis. Andar com determinadas pessoas, vou repetir, andar com determinadas pessoas, frequentar determinados lugares, assistir determinados filmes, determinados conteúdos no WhatsApp, no Instagram, etc. Irmãos, assistir um filme hoje em dia é um desafio quase. A gente assiste aqui, eu e minha esposa, ou eu ou ela, a gente com um controle na mão. Porque tem filmes excelentes, com história excelente, mas tem cenas que você tem que adiantar. Ninguém consegue mais assistir. É difícil, é raro. Tem que ser muito seletivo. O Salmo 1, verso 1 e 2, é uma mensagem linda, é impressionante nesse contexto. E diz assim: bem-aventurado é o alegre, o em paz, o abençoado. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bom, introdutoriamente era importante a gente entender sobre o livro de Provérbios, mas vamos desenvolver em 5 pontos, tentar atender o tempo aqui. O primeiro ponto: a integridade bíblica aponta para Cristo. Provérbio 10:9 não ensina só uma questão moral, ética, sabedoria. Ensina o Evangelho. Tudo que é Cristo, que aponta para Cristo, é o Evangelho. A verdadeira sabedoria não vem de Salomão. Sempre, né, nós temos esse hábito, Salomão é o sábio. Não, tem nada a ver com Salomão, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, com Moisés, com Davi, com Pedro, com Paulo. Tem a ver com Cristo, irmão.
exatamente como louvamos, tem a ver com Cristo. A sabedoria vem de Cristo. O próprio livro de Provérbios 2,6 diz: O Senhor é quem dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Todo o capítulo 8 e 9 de Provérbios aponta para a sabedoria personificada em Cristo. O Antigo Testamento é como se fosse a sombra de Cristo. Mas Paulo, lá no Novo Testamento, ele confirma. A sabedoria de Provérbios aponta para Cristo. 1 Coríntios 1,24. Cristo é a sabedoria de Deus. Em 1 Coríntios 1,30, Cristo se tornou para nós a sabedoria, a justiça, a santificação e a redenção. Colossenses 2,3. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Mateus 11 e Lucas 7 diz: a sabedoria é comprovada nas obras de Cristo e nos discípulos. Ou seja, ninguém pode viver com integridade longe de Cristo. O que eu disse no início, não é na nossa força. A integridade é a única forma de levar a segurança. Mas a integridade é exatamente Cristo. Bom, o ponto 2, a integridade é uma coerência entre a fé e a prática. Jesus demonstrou isso. Um exemplo bem simples: pagar impostos, né? Imagine, lá em Mateus 22, os fariseus, tentando Jesus, fez uma pergunta ardilosa, se era ou não para pagar o imposto. Jesus, me dê uma moeda. Quem é que está nessa moeda? Então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ele estava dizendo, seja inteiro. Essa mensagem, ela pode nos apontar para isso. Nós não podemos viver uma fé seletiva, irmãos. Não podemos. A pessoa íntegra, na força de Deus, guarda as duas tábuas da lei para viver em paz com Deus e com o próximo. Em Mateus 5, diz assim: tem uma só palavra. Eu ouvi tanto isso do meu pai e da minha mãe. Tenha uma só palavra. Sim, sim, não, não. Claro que temos que saber interpretar. Mas isso significa seja íntegro, seja inteiro. Porque, além disso, vem do maligno. Em Provérbios 4, diz o seguinte: seja reto, olhando fixo para frente. Essa é a mesma frase lá de Hebreus 12:2, que é Cristo. Não desvie nem para a direita, isso podemos interpretar como um exagero de autoridade, e nem para a esquerda, rebeldia. Afaste seus pés da maldade. A integridade é ser a mesma pessoa em todos os lugares. Não viver de personagem. Isso ocorre muito. Nós cristãos, na força de Deus, nós deveríamos ser termostato e não termômetro. Termômetro é aquele equipamento que mede a temperatura do ambiente. Ou seja, a gente se adaptar àquele ambiente. Não, não, não deveria ser assim. A gente tem que ser, o cristão tem que ser termostato, o crente tem que ser termostato. Ele dá a temperatura do ambiente. Se o ambiente nos muda, então não somos íntegros. Isso é uma reflexão muito forte, irmão. Somos instáveis. Veja que coisa linda. Em Salmo 15, de 1 a 5, no livro de Salmos, que foi Davi que escreveu, diz o seguinte: Senhor, quem habitará no teu santuário? Aí ele tipifica aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. Quem de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar. Quem nenhum mal faz e não calunia seu próximo. Isso é o evangelho.
que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. Quem mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Quem não empresta seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra um inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Está em Cristo. O ponto 3. A integridade é a única forma de segurança. É o nosso texto, é o nosso verso. Quem anda com integridade anda seguro. Mas qual segurança? Irmãos, é uma necessidade do ser humano a segurança. Segurança em tudo e em todo lugar. Na família, no trabalho. Tanta gente trabalha fora do seu propósito, mas tem um plano de saúde que lhe dá segurança. Tendo, é justo. No casamento, tem pesquisas aí sérias que diz que mais de 75% das pessoas se casam não por amor, mas por segurança. Não estou falando de condição financeira, não. É para ter uma pessoa, para não viver só, para ter uma companhia na vida. Também na religião e até em Deus. Muitas vezes a gente ora, a gente está em Deus por conta de uma segurança. Não é por amor a Deus. Isso é uma reflexão que temos que fazer. E adoração é falar sobre Deus. A adoração é falar sobre Deus. E da graça é falar do que Deus faz por nós. Então, muitas vezes a gente procura Deus por segurança. Mas a Bíblia diz: segurança verdadeira só existe quando se anda com integridade. Isso está escrito. Então, uma reflexão, irmãos, para mim, principalmente, quando a gente tem uma mensagem no coração, é para nós e para você. Como nossos filhos nos veem, nossos cônjuges, nosso cônjuge, parentes, nossos amigos, como nos vê? Se fosse traçar três características, nós seríamos a mesma pessoa. Tem dois exemplos interessantes que eu não me lembro bem, eu não sei se foi do pastor Hernandes e, enfim, o pastor Arival, que interessante, que diz assim, tem um pastor, ele estava em casa e foi na frente para o culto, e a esposa e os dois filhos foram depois, e lá na frente, na igreja, e o pastor foi falar para ele, pastor, sua família está aí fora, está querendo lhe chamar. E quando ele saiu, estava a esposa com os dois filhos, com a mala. Esse que foi que houve? Vocês vão viajar? Disse, não, não. Eu quero esse pastor que está aí dentro da igreja, eu não quero lá de casa, não. E os filhos disseram a mesma coisa. Eu quero, eu quero o pai, esse pai daí, eu não quero lá de casa. E tem uma outra, que eu acho que foi do pastor Arival Dias, eu acredito, que é engraçada, mas é interessante a mensagem. Diz que estava no enterro e uma pessoa se levantou e começou a elogiar o morto, que era uma pessoa impoluta, que tinha uma retidão, era uma pessoa amável, uma pessoa correta. Aí a esposa, a viúva, se virou para o filho e disse: Menino, vai ver se é teu pai mesmo que está ali. Temos que ser a mesma pessoa, irmãos, em todos os lugares, independente das circunstâncias. Mas vamos para a Bíblia, que é inerrante. Exemplos bíblicos é o quatro ponto. Jó, por exemplo, íntegro na dor. Aí é que é difícil. Em Jó 1:1 diz o seguinte: ele era uma pessoa íntegra, justa e temente a Deus. Esse livro me impactou muito, foi muito importante na minha conversão. Irmão, Jó, mesmo perdendo tudo no mesmo dia, filhos, bens, saúde, não perdeu a integridade. Aqui tem uma outra reflexão importante. A integridade
não nos livra da luta. Não, não nos livra. Do deserto, da tempestade. Porém, a luta não deveria tirar a nossa integridade. Vou repetir. A integridade não nos livra da luta, mas a luta não deveria tirar a nossa integridade. A ocasião não pode nos controlar. Tem um outro exemplo na Bíblia que é impactante. Lá em Mateus 1,19, diz que José, sabendo que Maria estava grávida e ele não tinha tido nada com ela, no grego é como se ele fosse noivo, mas ele sendo um homem justo, ia embora para não expor Maria à desonra pública. E na época, a tradição judaica ela poderia ser apedrejada. Aí todos nós conhecemos a história. O anjo depois falou com ele, e, enfim, foi impressionante, né? Deus poderia ter dito a ele antes, mas disse depois. E ele foi um homem justo. Em Gênesis 39:9, aí tem outra passagem muito interessante, que é de José, filho de Jacó. A Bíblia diz que ele foi tentado pela mulher de Potifar, que ele trabalhava lá na casa de Potifar. Todos os dias ele foi tentado pela mulher de Potifar. E ele nunca caiu. Ele resistiu. E ele disse: como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Irmãos, a integridade de José deu como resultado a ele a prisão, que ela o acusou. Enfim, é uma outra passagem que nós conhecemos. Mas ele foi íntegro. Essa parte da Bíblia mostra que a única possibilidade de sermos íntegros e não trairmos cônjuge, filhos, pais, amigos, em casa, no trabalho, na escola, na igreja, é se nós agirmos por Deus. José disse, ele foi bem claro, como eu poderia ser tão perverso e pecar contra Deus? Mas Davi, irmão, um homem íntegro, mas não perfeito. Só Cristo foi perfeito. Só Cristo não pecou. Deus. Só Cristo. Mas Davi era o homem segundo o coração de Deus. E mesmo assim ele caiu gravemente. Pecou gravemente. Adulterou, mandou matar. Teve um desvio de conduta. Mas o profeta Natan, quando foi, e ele entendeu, ele se arrependeu e voltou ao caminho. A tentação não destrói a integridade. Não se arrepender, sim. Em todas as áreas, vamos errar. Na área familiar, profissional, social. Mas temos que é uma palavra que é maravilhosa. Temos que nos arrepender, reconhecer, consertar. Foi isso que Davi fez. O Espírito Santo nos constrange do erro. Todas as minhas orações, todos os dias. É o que eu sempre peço. Me constrange, Senhor. Me desvia do mal. Porque só o Espírito Santo nos leva de volta. É como se fosse. Eu vi esse exemplo, achei muito interessante. Nós, em Hebreus 12:2, estamos olhando para Cristo, né? O nosso alvo. Então a rota está traçada. É o que nós queremos todos os dias, orando, Bíblia, jejuando, se possível. Então imagine no Waze, quando a gente sai da rota do Waze que a gente colocou, o nosso destino, o que é que o Waze faz? Recalcula a rota e volta para a rota da integridade. O último item do desenvolvimento, o item 5, a gente tem que entender que nada fica escondido diante de Deus. Não adianta. Não podemos andar em caminhos tortuosos. Seremos descobertos. Perde- Sairemos da segurança, que é uma base do ser humano. A Bíblia diz claramente em Hebreus 4:13: tudo está descoberto diante de Deus. Não adianta, irmão.
O próprio Provérbios 5:21, ele examina cada passo, irmão. Salmo 139:4. Antes que a palavra chegue em nossa língua, o Senhor já conhece. Ele nos conhece por completo. João 8:32. Só a verdade liberta. Por isso, deveríamos perguntar sempre, sempre, o que eu vou fazer? A minha atitude. Eu autorizaria passar num telão para que todos pudessem ver? Seria possível? Se por um acaso eu não quisesse que fosse passado no telão, não faça. Na força de Deus, não faça. Se alguém repudiaria um telão, vendo a nossa atitude, principalmente no secreto, imagine Deus, que tudo vê, é justo, íntegro, perfeito. Integridade é ser a mesma pessoa. É a terceira vez que estamos refletindo nesse ponto. Temos que ser a mesma pessoa na igreja, em casa, no trabalho, no casamento, na escola, com os filhos, com os pais, sozinho. Sua reputação, a minha reputação, sai da nossa integridade. O meu comportamento, o seu comportamento, confirma o nosso discurso. Agora, irmãos, a pressão do mundo é infernal. Muito difícil, muito difícil. A primeira vez que Tiago me colocou no grupo, eu assisti a mensagem e assisto todas até hoje, e foi muito forte para mim. Eu ouvi exatamente ele dizer: é muito fácil a gente sair da vida cristã, cair, é muito fácil, porque é infernal a pressão do mundo, né? Sempre tem aquele que diz assim: bebe mais um pouquinho. Não, vamos nessa festa. Nada, essa roupa não tem problema. Todo mundo não veste, todo mundo não faz. Qual o problema? Tem uma frase que minha mãe dizia sempre: seu nome não é todo mundo. Me lembro tanto. Bom, irmãos, vamos para as aplicações práticas. 2 pontos. O primeiro, onde encontramos o caminho da integridade? Somente na Bíblia, na palavra de Deus. O Salmo 119:11 é um salmo que a gente deveria todo dia orar. E diz assim: guardo tua palavra no coração para não pecar contra ti. Quem quer ser íntegro precisa cortar lugares que não agradam a Deus, cortar hábitos, cortar amizades que nos corrompem, fugir das pressões sociais desse mundo. São várias pressões sociais. Em Tiago 4 diz que a amizade com o mundo significa a inimizade com Deus. A integridade não vem de nós, irmãos, nasce em Cristo, pelo conhecimento e obediência à palavra de Deus. Então, só tem um caminho para a integridade, que leva à segurança. É a palavra de Deus, é o Evangelho. O ponto 2. Como andar com integridade todos os dias? Fixando os olhos em Cristo. Hebreus 12:2. Mantendo o caminho reto, sendo a mesma pessoa em todos os ambientes. Vivendo a verdade, muitas vezes, doendo. Buscando arrependimento, sempre que necessário. Arrependimento verdadeiro. A palavra de Deus precisa ser tudo na nossa vida. É o único caminho. Porque só Deus nos faz íntegro. Só Deus nos guarda no caminho. Só Cristo nos dá segurança. Então, irmãos, eu queria terminar orando, mas orando a palavra de Deus, que é a maior oração. Porque a nossa oração tem pouca importância. Tudo é a palavra de Deus. É o que vem de Deus. Então, no próprio livro de Salomão, Eclesiastes, capítulo 12, 13, diz o seguinte:
tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará juízo a tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Então, de tudo que nós ouvimos hoje, temos que ter o temor ao Senhor. Amém e amém.